Equações, inequações e sistemas do primeiro grau, né? Sistemas de equações que utilizam apenas duas variáveis. Então a gente vai estar fazendo aí pelo método da adição, pelo método da substituição. Vamos resolver também equações de primeiro grau e inequações do primeiro grau. Então vamos lá, vamos começar. Então, ó, a melhor maneira de nós aprendermos equações do primeiro grau é resolvendo exercícios, né? Então eu separei aqui, você vai pegar o seu material de apoio aí, separei alguns exercícios e nós vamos estar desenvolvendo passo a passo a partir destes exercícios. Então eu gostaria que você prestasse bastante atenção no passo a passo, porque se você desenvolver esse passo a passo na sua mente, vai ficar muito fácil resolver questões de equação do primeiro grau. Então vamos logo pegar aí, vamos pegar a primeira questão. Deixa eu anotar aqui o assunto da aula. Beleza. Antes de começar a questão aqui, ó, gostaria só de fazer uma pequena introdução sobre o assunto de equações do primeiro grau. Equações do primeiro grau, nós vamos ter aqui o x elevado a grau 1. Né? O expoente do x será 1. Então, se nós pegarmos aqui, por exemplo, uma equação bem simplória, 2x mais 10 igual a 0, nós estamos diante de uma equação. Então, o que a gente tem na equação? Nós temos sempre o primeiro membro, nós temos a igualdade e nós temos o segundo membro. Nem sempre o segundo membro precisa ser um zero, pessoal. O segundo membro pode ser x também, pode ter x, pode ter número, pode ter qualquer coisa, pode ter uma fração, pode ter números decimais. O que nós temos que saber é que nós vamos ter primeiro membro, a igualdade e o segundo membro. Tudo aquilo que vem antes da igualdade nós chamamos de primeiro membro, tudo aquilo que vem depois da igualdade nós chamamos de segundo membro. Depois de nós termos a nossa equação montada, vamos fazer o seguinte, nós vamos organizar o cálculo. Nesse caso, já está meio que organizado, nós já temos 0 aqui no segundo membro, então a gente pode dizer que o cálculo está organizado. Mais ainda podemos organizar separando a parte literal da equação com a parte numérica da equação. Então nós podemos fazer o seguinte aqui, o 2x, ele é a parte literal dessa nossa equação, porque contém o x, porque contém uma letra. Então, quando você estiver diante de uma parte literal, você procura a letra, x, y, z, o que tiver de letra é parte literal. Então, o 2x, nós podemos deixar sozinho aqui no primeiro membro, e esse 10, que é a parte numérica, nós podemos passar para o segundo membro. E aí que vem o detalhe da equação do primeiro grau, ou de qualquer equação. Toda vez que nós passarmos um dos elementos, né, um dos monômios aqui, que a gente pode chamar de monômio. Então, cada parte separado por sinal de mais, de menos, são chamados de monômios. Nós podemos passar de um lado para o outro, de um membro para o outro. E quando nós passarmos esse número de um membro para o outro, nós temos que trocar o sinal dessa parte que foi transportada. Então, 10 aqui, que é a nossa parte numérica, passando para o segundo membro, ficará menos 10. Então, repetimos aqui a igualdade, e o 10, quando passar para o segundo membro, fica menos 10. Beleza? Show de bola. Podemos continuar aqui. 2x igual a menos 10. Esse 2 que está multiplicando o x, o inverso da multiplicação é a divisão. Então, a gente pega o 2 aqui e passa dividindo. X é igual a menos 10 sobre 2. X é igual. Então, olha aí, de novo. O 2 está multiplicando o x, passa para o segundo membro, dividindo. Por quê? Porque a divisão é o contrário da multiplicação. Assim como esse 10 estava somando no começo, nós passamos ele para o outro lado, subtraindo, que é a operação inversa, nós fazemos a mesma coisa com a multiplicação e divisão. Estava multiplicando, passa para o segundo membro, dividindo. Menos 10 dividido por 2, todo mundo sabe, espero que saiba, né? X igual a menos 5. E a gente tem o resultado da nossa equação. Equação do primeiro grau,
só vai ter um resultado possível, pessoal, porque é do primeiro grau. Se nós tivermos uma equação do segundo grau, nós temos 2 resultados possíveis. Uma equação do terceiro grau, 3 resultados possíveis, e assim por diante. Então, nós temos uma equação do primeiro grau, nós vamos ter uma raiz, né? Uma raiz que é o resultado. Também é chamado de zero. Então, o resultado, raiz, zero, é o valor de x. Então, basicamente, o que nós vamos fazer aqui na equação do primeiro grau é encontrar o valor de x. Beleza? Então, desculpa aí, pessoal, se eu estou falando muito rápido. Estou meio nervoso. Vou começar aqui com a minha lista. Beleza, pega aí seu material. Então, a primeira questão do ângulo. A raiz da equação 2x mais 1 sobre 3 menos x sobre 2 igual a 1 é um número compreendido entre... Então, nessa primeira questão, ele já te dá a equação montada, né? 2x mais 1 sobre 3 igual a... Opa, antes da igualdade ainda tem menos x sobre 2 igual a 1. Deixa eu conferir aqui. 2x mais 1 sobre 3 menos x sobre 2 igual a 1. Então, essa primeira questão, ela é uma questão de concurso, né? É uma questão aí bem simples, porque ele já te dá a equação, igual como foi colocado aqui. Só que a diferença é que tem fração. Então, o que acontece quando tem fração na questão? O aluno olha para a questão e pula, né? Porque a fração dá um certo medo. Mas a fração, ela é uma operação como outra qualquer, pessoal. Fração, decimal, se não tiver fração nem decimal, o procedimento será o mesmo. Só que nós vamos ter que fazer aqui é o famoso MMC, né? Nós vamos ter que tirar o MMC aí para poder resolver essa equação. Então, antes de começar a resolver, vamos eliminar os denominadores. É o que nós precisamos fazer. Eliminar os denominadores. O que é o denominador, pessoal? O denominador é a parte de baixo da fração. Então, nós temos o numerador, as partes de cima das frações, das suas respectivas frações. Aqui nós temos uma fração, o numerador é 2x mais 1. E o denominador é 3. Aqui nós temos outra fração, numerador x, denominador 2. E esse 1, por incrível que pareça, também será uma fração, pessoal. Esse 1 será uma fração porque embaixo dele nós temos um 1 também, né? Esse 1 aqui é conhecido como Espírito Santo. A gente não está vendo aí, mas sabe que ele existe, né? É o 1 Espírito Santo. Então, nós temos as frações, os denominadores são 3, 2 e 1. E a partir desses denominadores, nós vamos tirar o MMC. Então, vou recapitular o que é o MMC rapidinho aqui do lado, para a gente terminar a questão. MMC de 3, 2 e 1. Mas, futuramente, nós veremos que não é preciso colocar esse 1 no MMC. Mas a gente pode colocar se quiser. Eu vou colocar aqui para você entender como é que funciona. Então, nós colocamos aqui separado por vírgula, 3, 2 e 1. E nós vamos decompor esses 3 valores em fatores primos. O que são os números primos? São aqueles números que só podem ser divididos por eles mesmos e por 1. Então, o 3, ele pode ser dividido por 1? Pode, dá 3. O 3 pode ser dividido por ele mesmo? Pode, dá 1. Então, todo número que só pode ser dividido por ele mesmo e por 1 é um número primo. Vamos pegar um exemplo. O número 5. O número 5, ele só pode ser dividido por 5 e só pode ser dividido por 1. Então, ele é primo. O número 6, que é o número sucessor do 5, ele pode ser dividido por 6, pode ser dividido por 1. Aí a gente pensa, bom, ele é primo? Não, ele não será primo porque ele pode ser dividido também por 2, ele pode ser dividido por 3. Então, nós temos vários números para dividir o 6. Então, ele não é primo. Então, nós vamos decompor em fatores primos. Os números primos são o primeiro número primo e único número primo par é o 2. Então, nós temos 2, 3, 5, 7. Tá bom, até o 7.
e infinitamente aí os números primos. Então, a partir do 2, nós vamos dividir esses três valores. Se tiver algum número par, a gente divide por 2. Né? Então, a gente percebe que tem o 2, tem um número par. Então, coloca o 2 aqui. Ó. Só que o único número que pode ser dividido pelo 2, nesse caso, é o 2. 3 dividido por 2 não dá. 2 dividido por 2 vai dar 1. E 1 dividido por 2, a gente não precisa fazer essa divisão. 3 dividido por 2 não dá. A gente repete o 3. 2 por 2, 1. E o 1 é o nosso objetivo aqui. O nosso objetivo é transformar todos esses números em 1. Nós vamos transformá-los no algarismo 1. Vários unzinhos aqui. Acabou com 2, o 2 não pode mais dividir nada. Nós passamos para o próximo número primo da lista, que é o 3. Né? Usamos o 2, vamos usar agora o 3. Por 3. O 3 pode ser dividido pelo 3, dá 1. E repete 1, repete 1. Então, nós só efetuamos a operação com aquele número que dá. O número que não dá, nós repetimos, e o objetivo é transformar todos em algarismo 1. Então, nosso resultado aqui foi 2 e 3. Multiplicamos os resultados encontrados. 2 vezes 3, 6. Esse é o nosso MMC. O MMC é o mínimo múltiplo comum. Né? É o número que nós podemos utilizar de menor valor para efetuarmos aqui a nossa fração, para efetuarmos a nossa conta com frações, para nós podermos cancelar os denominadores. Então, nós tivemos esse resultado aqui, 6. O que eu vou fazer agora? Vou fazer o seguinte. Eu tenho fração de um lado, tenho fração do segundo membro. Está aqui, ó, lembrado aqui. Ó. Primeiro membro, segundo membro. Então, nós temos frações nos dois membros. Só que eu vou transformar em apenas uma fração. Né? Eu tenho duas frações no primeiro membro, não importa, eu tenho 2, 3, 4, vou transformar só numa. Então está aqui, só uma barra de fração, igualdade, e somente uma barra de fração no segundo lado. Sempre, sempre, toda vez que eu for fazer o MMC para resolver a fração, eu vou transformar em apenas uma fração em cada membro e vou colocar esse resultado que nós tivemos lá, que é o 6, vou colocar aqui nos dois membros, 6 e 6. Beleza? 6 e 6 a gente coloca aí. 6 no primeiro membro, 6 no segundo, que foi o MMC encontrado aqui. Para continuar a resolução, nós vamos pegar esse 6 e vamos dividir pelos denominadores anteriores. Quais eram os denominadores que a gente tinha, pessoal? 3, o 2 e 1, que foram os números que nós fizemos o MMC. Então, vou dividir aqui, ó, 6 dividido por 3. Muito bem, 2. Eu sei que você respondeu aí, 2. 6 dividido por 2, 3. Quanto é que é 6 dividido por 1? 6. Então, gaguejei aqui. De novo. Pega o 6 e divide pelos denominadores. 6 dividido por 3, 2, coloca o resultado lá em cima. 6 dividido por 2, 3, coloca o resultado lá em cima. E 6 dividido por 1, 6, coloca o resultado lá em cima. Está pegando aqui em cima? Beleza. O que eu vou fazer agora? Eu vou multiplicar esse 2 que foi lá para cima com os números do numerador, que é a parte de cima da fração. O detalhe aqui é o seguinte, pessoal. Esse mais separa a nossa multiplicação. Né? Eu não vou poder multiplicar o 2 somente com 2x. Eu tenho que multiplicar tanto com 2x quanto pelo 1, porque eles são termos independentes. Nós temos aqui a propriedade chamada propriedade distributiva da multiplicação. Então, eu tenho aqui, ó, 2 vezes 2x, 4x. E 2 vezes 1, 2. Separa pelo próprio sinal que a gente teve de resultado aqui. Ó. 2 vezes 2x, 4x positivo. 2 vezes 1, como ele era positivo, fica 2 positivos. Terminamos no primeiro membro. Terminamos? Não. Ainda tem aqui, ó, no primeiro membro o menos x. Então, eu vou ter que multiplicar o 3 pelo x. 3 vezes x, a gente só agrega. Né? 3 vezes x, 3x. Só que o detalhe aqui é o sinal de menos. Como eu tenho esse sinal de menos, eu vou colocar no resultado. Menos 2x. Deixa eu aumentar a fração. Beleza? Então, vamos continuar aqui. Agora, no segundo membro, depois da igualdade, eu tenho 6 e 1. Multiplicação simples, 6 vezes 1. Nós vamos ter 6 de resultado.
coloco 6 aqui. Agora, para que eu fiz esse procedimento todo de MMC? Primeiro, esse procedimento de MMC não demora, pessoal. Bem simples. 3, 2, 1, tira MMC. Por 2, por 3, 2 vezes 3, 6. Tivemos MMC. Coloco 6 embaixo aqui, ó, só uma fração em cada lado. Divide pelos denominadores anteriores. 6 por 3, 2. 6 por 2, 3. 6 por 1, 6. E multiplico os números, os resultados obtidos pela parte de cima da fração. 2 vezes 2x, 4x. 2 vezes 1, 2. 3 vezes x. Aqui eu coloquei 2x. Eu falei 3x e coloquei 2x. 3 vezes x, 3x. E 6 vezes 1, 6. Só coloco os resultados obtidos na parte de cima da fração. É bem simples, né? Explicando demora um pouquinho, mas é bem simples. É basicamente isso que eu acabei de repetir. E agora, o objetivo de ter feito esse MMC é cancelar o 6 de um lado com o 6 do outro. Né? Eu tenho divisões, né? Eu tenho duas frações, e eu digo que essas frações são equivalentes. A fração que está no primeiro membro é equivalente à fração que está no segundo. Então, eu posso cancelar denominador com denominador porque são iguais. Então, o objetivo do MMC é esse, é cancelar os denominadores. Vamos copiar aqui o que sobrou da minha questão. 4x mais 2 menos 3x igual a 6. Agora, ela está bem parecida com a minha primeira questão de exemplo aqui. Bem parecida mesmo, né? Só uma linha. O resto do procedimento será o mesmo. O que eu vou fazer? Vou organizar. No primeiro membro eu vou deixar apenas a parte literal, tudo aquilo que tem x, e no segundo membro eu vou deixar tudo aquilo que não tem x. Eu vou organizar os membros. Então vamos lá. O 4x tem x, fica no primeiro membro. O 2 vai lá para o segundo. E o 3x negativo permanece no primeiro membro. O 6 já está lá no segundo membro, então permanece 6. Então a única coisa que nós vamos passar de um membro para o outro aqui é o 2. Pego esse 2 que está no primeiro membro, passo para o segundo membro, e lembra do que eu falei ainda agora? Quando eu passo um termo de um lado para o outro, eu troco o sinal. Ele estava somando aqui no primeiro membro, passa para o segundo membro, subtraindo. Então coloca aí, menos 2. Está aí, organizado. Agora que está organizado, nós efetuamos as operações possíveis. 4x menos 3x. X. Né? A lógica aqui é qual, pessoal? Se eu tenho 4 coisas e tiro 3 dessas coisas, sobra uma coisa. Né? Então, é esse raciocínio que nós temos que ter aqui com x. Né? Se eu tenho 4 pincéis, tiro 3 pincéis, sobra um pincel. Então, não esqueça de colocar o x aqui. Não preciso colocar 1 multiplicando x. O x sozinho já se subentende que tem um 1 multiplicando aqui na frente. Então, 4x menos 3x, x igual 6 menos 2, 4. X igual a 4. Esse é o nosso resultado, essa é a nossa raiz, esse é o nosso zero da nossa primeira questão aí, pessoal. Então, marca aí, x igual a 4. Letra C. Repare que na letra C aí não tem 4. Está escrito 3 e 5. Porque se nós relembrarmos o enunciado, está perguntando. A raiz da equação 2x mais 1 sobre 3 menos x mais 2, menos x sobre 2 igual a 1. Qual é a raiz? A raiz é um número compreendido entre. É um número compreendido entre 3 e 5. Né? O 4 está entre 3 e 5. Então marque aí, letra C, 3 e 5. O x vai ser um número compreendido entre 3 e 5. Beleza? Copia aí, pessoal. Posso continuar ali naquela parte? Eu dou um tempo assim para o aluno copiar. Posso continuar? Beleza. Vamos fazer agora. A 2 eu vou deixar para vocês. Vamos fazer a questão número 3. Por quê? Porque não vai cair bonitinho assim na sua questão. Não vai cair bonitinho assim na sua prova. Não vai cair a equação montada. O que vai cair lá no seu concurso? Vai cair um problema para você montar a sua equação. Então é por isso que é interessante nós fazermos aí a questão número 3. Eu vou ler rapidamente aqui o enunciado para vocês, da questão número 3.